Deus, Ele colocou no meu coração, queridos, uma palavra essa semana. E Deus, Ele falou muito comigo através dessa palavra. E eu vou tentar passar aqui para vocês aquilo que Deus falou ao meu coração, queridos. É algo que nós precisamos entender, queridos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o que nós somos e como nós temos que agir. E nós sofremos na nossa vida por causa disso. Porque você tem que entender o que você é. Por exemplo, eu estava conversando com o Lucas aqui, dando alguns conselhos para ele, né, como homem. E quando o homem, ele se casa e ele entende quem ele é, e ele entende que ele é homem, que ele é um pai de família, que ele é marido de uma esposa, e ele decide viver aquilo, queridos, ele vai viver uma vida intensa, maravilhosa, onde a vida dele irá glorificar o nome do Senhor. Pastor, mas por que acontece de muitos casais separarem? Porque muitos casais, queridos, muitas pessoas não têm essa compreensão. Às vezes a pessoa entra num casamento. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um casamento, e foi um casamento que eu fui convidado para fazer, não eram pessoas da igreja, e o rapaz teve a infelicidade de, antes do casamento dele, chegar para mim e falar bem assim: o senhor sabe, né, pastor, se não der certo, aí eu separo. Ele teve a infelicidade de falar isso para mim. Por quê? Porque eu chamei a atenção dele. Eu falei: se você tem esse pensamento, nem casa. Porque uma coisa eu vou te falar, não vai dar certo. Como assim, pastor? Foi bem assim: você pode ter certeza de uma coisa: todo casamento, a tendência é não dar certo. Só que você casar consciente de que se não der certo, você vai fazer dar certo, com certeza você vai ter um casamento abençoado. A nossa vida é assim, queridos. A tendência natural da nossa vida é as coisas não dar certo. Só que quando a gente decide lutar e a gente decide fazer as coisas dar certo, tudo muda, tudo fica diferente. E aí você consegue se tornar um vencedor. O problema é quando nós nos acomodamos, né? Esse casamento não tem jeito não, vou continuar assim. Meus filhos não tem jeito não, vou deixar eles assim. O mundo não tem jeito. Não, queridos. Quando nós vemos a história, queridos, Deus, em momentos da história, Ele usou uma pessoa para poder mudar toda a história. Então, lute, faça a diferença. Se você pode glorificar o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aproveita o tempo que você tem, aproveita a vida que você tem, aproveita o conhecimento que você tem para poder glorificar o nome do Senhor. E o título da ministração, queridos, é como nos distinguirmos, né, ou nos diferenciarmos do mundo. Porque nós vivemos no mundo, e você vai entender que nós, antes de Cristo, éramos do mundo. Mas, depois que Cristo veio, nos mostrou o caminho, nos escolheu e nos ensinou a verdade e a vida, queridos, nós temos que compreender que, pelo fato de nós sermos a igreja, a noiva de Cristo, temos um compromisso com Ele, nós não somos mais deste mundo. Eu vou te dar um exemplo para você poder entender. Em uma determinada fase da minha vida, eu senti no coração, me apaixonei, o desejo de me casar. Só que tinha um problema. Quando nós começamos a namorar, minha esposa, na época minha namorada, mudou para Belo Horizonte, né? E aí a gente conversou: e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos terminar tudo? Eu falei: não, vamos deixar as coisas acontecer. E aí chegou um tempo, queridos, que eu tive que tomar uma decisão. Então eu fui até Belo Horizonte, eu morei um tempo lá. E um dia eu fui questionado pela minha sogra: mas você vai casar com a minha filha, e se você casar, você vai levar ela para São Paulo. Por quê? Porque era natural, né, queridos? Eu não pertencia àquele lugar, eu não era de lá, eu era daqui. E o que aconteceu? Enquanto eu não me casei com a minha esposa, enquanto ela era solteira, ela tinha que ficar onde os pais dela estavam. Só que depois que nós nos casamos, queridos, aí o mundo dela passou a ser o meu mundo. Então chegou um determinado momento, não foi rápido,
nós saímos da terra dela, da cidade dela, e viemos para cá, para São Paulo. Então é a mesma coisa, queridos, para a gente poder entender. Nós estávamos no mundo, perdido. E de repente Jesus, ele se comprometeu vir e ter um relacionamento comigo e com você. E você vai entender através dessa palavra, queridos, o porquê é necessário você se diferenciar, você se distinguir do mundo. Por quê, queridos? Porque nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Então nós temos que comportar como tal, né? É isso que nós temos que fazer, queridos. É isso que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 23 e 24. João, capítulo 8, versículo 23 e 24. Amém? Preste atenção, queridos. A palavra do Senhor diz: então ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E foi para isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus, queridos, ele deixou uma coisa bem clara quando ele veio para esse mundo, e por isso que ele se comportou de forma diferente desse mundo. Jesus, ele não se preocupou em adquirir bens aqui. Jesus, ele não se preocupou em ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente aqui nessa terra. Jesus, ele não se preocupou em ter palácios, mesmo sendo reconhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque Jesus, queridos, ele tinha consciência que ele não era daqui. E você vai ver, queridos, que o interessante é que essa mesma consciência que ele tinha, o desejo dele é que essa consciência seja despertada no meio da sua igreja. E ele deixou bem claro, por quê? Porque aqui ele estava no relacionamento inicial com os seus discípulos. Ele estava ainda no momento inicial de compromisso. Ele ainda não poderia levar os discípulos com ele. Por quê? Porque de fato ainda não pertencia. Então por isso que ele falou desse jeito: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. E de fato morrerão em seus pecados. Então Jesus ainda, querido, se colocou como Salvador. A única forma de nós não morrermos nos nossos pecados é através dele. Por quê? Porque ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele morreu aqui neste mundo para que eu e você não venhamos conhecer a morte. E essa morte que eu falo, queridos, porque quando você vai lá para o hebraico e você vê a palavra morte, a palavra morte, ela não significa separada do corpo, que nem quando o ser humano morre. A palavra morte significa separado de Deus. Então a Bíblia, ela define morte, uma pessoa que está separada de Deus. Pastor, então tem um monte de gente aí que está viva, mas morreu, porque está separada de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Quando Jesus, ele chamou um discípulo para ir com ele: primeiro deixa eu cuidar do meu pai, da minha mãe, enterrar meu pai e minha mãe, aí sim eu te sigo. Aí Jesus fala: deixe com que os mortos enterrem os seus mortos. Por quê? Porque Jesus, ele viu isso, queridos. Ele veio para o mundo sabendo que o mundo, as pessoas do mundo estavam todas mortas, porque as pessoas do mundo, elas decidiram não se relacionar com Deus. Só que um pouquinho lá para frente, Jesus, ele faz uma oração sacerdotal. E olha só o que ele faz nessa oração. Lá em João capítulo 17, a partir do verso 16, nós vamos ler o 16 ao 19. Amém? Pastor Rafa colocar João 17, do 16 ao 19. Olha lá que interessante. Primeiro ele falou que nós somos daqui.
Ele estava na fase inicial do relacionamento. Depois ele já tinha instituído a igreja dele, ele já tinha escolhido os seus discípulos. E ele sabia que ele ia voltar para o Pai, aí ele fez essa oração. Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu o estou enviando ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aqui, queridos, Jesus, ele já assumiu a responsabilidade sobre as nossas vidas. Nessa oração ele já deixa claro que nós não pertencemos mais a esse mundo. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com Ele. Então os nossos valores, os nossos ideais, os nossos objetivos são totalmente contrários às pessoas desse mundo, porque nós não somos daqui. E o Senhor, Ele sabia que nós íamos ter problema. E qual que é a única forma de nós continuarmos firmes? Senhor, dê a possibilidade, Pai, para eles se santificarem. Quando? Na sua palavra, na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E é por isso que nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus. É por isso que o Senhor, Ele permitiu com que todos nós tivéssemos acesso à Bíblia. Por quê, queridos? Tudo isso que nós vivemos hoje é resposta de oração de Jesus. Então Deus, queridos, Ele cuida e Ele dá tudo que a igreja dele necessita para se santificar, para viver nesse mundo, mesmo sem sendo desse mundo, e se preparar para morar a eternidade com Cristo. E é por isso, queridos, que nós temos essa formatação de igreja, que nós temos a palavra de Deus. É por isso que nós sofremos. Porque aqui, quando a palavra de Deus vem, queridos, ela vem de encontro aos nossos desejos. E a gente sabe que está errado, a gente sabe que precisa mudar. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele falou, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então é uma luta constante que nós temos, queridos, porque hoje nós temos que entender. Se você não é desse mundo, significa que você tem que ser diferente. Você tem que se diferenciar deste mundo, né? Então a igreja, queridos, hoje, por que nós não somos desse mundo? Porque nós somos a noiva de Cristo. Mas pastor, nós não somos do mundo. E por que Cristo não nos retirou do mundo? Porque a gente ainda está na fase do noivado. Eu achei muito interessante. Há pouco tempo atrás, eu fui um almoço de noivado. Olha só que interessante. E foi muito bonito o almoço de noivado, nós oramos pela aliança, mas depois que termina aquele momento, o que acontece? A moça foi para casa com os pais, né? E o filho, o rapaz, também foi para casa com os pais. E no dia do noivado, eles anunciaram a data do casamento. Então nós, queridos, estamos vivendo esse momento de noivado. Nós somos dele, já temos um compromisso com ele. Nós pertencemos a ele. Mas ele só vai nos levar para o lado dele quando o casamento se concretizar. E eu pergunto para você: você está preparado para esse momento glorioso? Você está preparado para se unir com Cristo e não pertencer de fato, não estar mais neste lugar? Eu lembro que quando eu casei, a gente passou a festa, né, Débora? Teve a festa, o final de semana, aquele momento. Aí quando chegou na semana que ela teve que mudar para a minha casa, ela ficou em depressão, ficou chorando. Eu falei, poxa vida, eu achei que está alegre, está chorando. Não, porque não é fácil para mim sair da casa dos meus pais. E realmente é difícil, queridos. O momento de transição é difícil. Sabe, é difícil para nós, quando nós nos convertemos, a gente entender que agora nós temos um compromisso com Deus, que agora nós temos que viver uma vida de verdade. Sabe?
Então é isso que nós temos que compreender, que a igreja ela é a noiva de Cristo. O plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo, por isso que nós temos que nos diferenciar. Pega uma moça que está noiva e pergunta do noivo dela. Ela fala bem, está no momento do noivado. Meu noivo é maravilhoso, gentil, carinhoso, romântico, né? Nossa, ele me escuta, ele me leva para o cinema. Então é isso que nós temos que mostrar para o mundo. Quem é o nosso noivo? Através das nossas atitudes. Nós mostramos para o mundo com quem nós temos compromisso. Através das suas redes sociais, você mostra para o mundo com quem você tem compromisso. Através da forma que você fala, da forma que você pensa, da forma que você age, você mostra para as pessoas com quem você tem compromisso. Então a igreja, queridos, é um plano maravilhoso de Cristo para levar as boas novas do Evangelho no mundo. Nós temos aí, queridos, no mundo um país que nasceu cristão, um país novo. Um país que não tem mais de, acho que 250 anos, desde a sua independência, Só que é um país, queridos, que ele foi fundado por pessoas que temiam a Deus. A sua Constituição foi escrita, queridos, em 95% das pessoas que escreveram a sua Constituição eram cristãos que conheciam a palavra de Deus. E hoje, queridos, é o maior e mais poderoso país do mundo, onde todas as pessoas querem ir lá desfrutar. E eu fico vendo, às vezes, meu Deus do céu, as pessoas querem desfrutar das maravilhas de Deus lá, por que nós não criamos as maravilhas de Deus aqui? Por que nós não abrimos os nossos olhos e deixamos Deus governar a nossa vida? Como aquele povo no início da sua criação e até hoje, grandes homens e mulheres de Deus surgem daquele lugar. Até pessoas más, queridos, desprezam os seus países, mas quer ir para lá, quer desfrutar. Sabe? E realmente, queridos, é um país que alcançou o objetivo de Deus, que é pregar o Evangelho. E se hoje nós conhecemos o Evangelho, queridos, por causa de muitos missionários que vieram desse grande país. Então nós temos que entender o que nós somos. E qual que é o plano de Deus para as nossas vidas? Jesus, ele disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceria contra ela. Ele nos escolheu e nos capacita para sermos e fazermos a diferença num mundo tão hostil. Por isso, queridos, que nós temos que nos diferenciar, nós temos que ter atitude diferente. Porque Jesus, ele já deu poder para a igreja. Pastor, mas estão tentando me derrubar. Fique tranquilo. Você é igreja? Você é noiva de Cristo? Fica tranquilo. Jesus, ele já deu o poder para você. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 9 e 11. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não chegavam a ser povo, agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra a sua própria alma. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz que nós somos, queridos. Sabe,
Nós somos sacerdotes do Rei, somos santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. E como, pastor, que nós iremos nos distinguir deste mundo? Deus, Ele já nos deixou, querido, tudo que nós precisamos na sua palavra. O problema, queridos, é que muitas vezes nós nos esquecemos disso e nos entregamos às nossas próprias vontades nesse mundo, né? E quando que nós iremos nos diferenciar deste mundo? Quando nos alegrarmos enquanto sofremos injustiça. Pastor, mas isso eu não consigo, queridos. Não tem jeito. Você sabe quem você é, você sabe para onde você é, para onde você vai. Você sabe que pessoas vão ser injustas com você, mas por causa disso você vai ser injusta? Não. Olha só o que a palavra de Deus diz, Mateus 5, do 11 ao 12. Mateus capítulo 5, do 11 ao 12. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fique contente com isso, fique muito contente, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá no céu. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. O que a palavra de Deus está dizendo, queridos? Que quando chegar uma fase das nossas vidas que a gente estiver cumprindo o papel, sendo noiva de Cristo, excluída deste mundo, e as pessoas decidirem nos perseguir nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, nos nossos ministérios, a palavra de Deus, Jesus diz que esse momento nós seremos felizes. Eu não entendia muito bem isso, durante muito tempo da minha vida eu fiquei sem entender, queridos. Hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo isso. Pastor, por que você compreende isso? Porque, queridos, a gente sofre isso, perseguições. Só que dá uma alegria grande, queridos, que eu não estou sendo perseguido por causa da capacidade que eu tenho. Eu não estou sendo perseguido por causa do meu intelecto. Eu não estou sendo perseguido por causa da minha aparência. Mas eu estou sendo perseguido por causa do Cristo que habita em mim. E isso me dá uma alegria, queridos. Por quê? Porque significa que eu estou no caminho certo. E hoje eu entendo o que Jesus quis dizer, porque quando você tem a convicção de que você está no caminho certo, mesmo sofrendo injustiça, perseguição, você se alegra. E é isso que nós, queridos, temos que tomar cuidado. Quando você sofre perseguição ou uma luta, você revida? Quando uma pessoa tenta destruir, você tenta destruir ela primeiro? Então, queridos, nós nos mostramos diferentes das pessoas do mundo quando nos alegramos enquanto sofremos injustiça. Porque nós vamos sofrer injustiça nesse mundo. Quem aqui nunca foi injustiçado? Mas a palavra de Deus diz, queridos, que quando nós nos alegramos, quando sofremos injustiça, queridos, nós começamos a nos diferenciar desse mundo. Quando que nós nos diferenciamos do mundo? Uma outra forma que nós nos diferenciamos do mundo, queridos, quando nós não resistimos aos adversários. É natural que na vida, queridos, nós vamos ter adversário. Antes eu não compreendia isso, depois eu comecei a compreender isso, queridos, até parar de torcer para time de futebol eu parei. Por quê? Porque me dava raiva. Quando meu time jogava com outro time, eu torcia para o outro time perder, e, queridos, custe o que custar, quebra a perna dele, tira esse cara daí, ó, dá um carrinho nele, você não está vendo que ele fez o gol? Então eu aprendi, queridos, que como cristão, como filho de Deus, eu não posso resistir aos meus adversários.
Se eles querem me defamar, se eles querem lutar contra mim, é problema deles. E por que, queridos, que eu não posso resistir? Porque Jesus já me capacitou com o poder dos céus. Então a vitória não é minha, a vitória é dele. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, 39 e 41. Mateus 5, do 39 ao 41. Porém, eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresentem a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-o por 2 quilômetros. E é nesse momento, queridos, que nós somos provados verdadeiramente se nós somos filhos de Deus ou não. Porque Jesus falou, queridos, para nós não resistirmos, para nós não lutarmos, porque é Ele que luta por nós. Qual que é a sua reação quando você está diante de uma situação que não te agrada? Sabe, queridos? E essa, queridos, é uma das formas da gente também já ir observando quem é de Deus e quem não é. Por quê? Porque a igreja, ela se diferencia do mundo. Quando alguém fala mal de você, qual que é a sua primeira reação? Você fica nervoso. Quem essa pessoa pensa que é para falar isso de mim? Eu vou tirar satisfação hoje. Você vai se converter, viu? Entregar a sua vida para Jesus. Porque essa pessoa está falando mal de você, porque você é de Cristo, porque você está honrando a Deus, porque você está brilhando. Fica tranquilo. Porque Cristo é que te defende. É Cristo que te justifica. É Cristo que te exalta. Aprenda a ficar quieto, porque pode ser que você está sofrendo injustiça, e o desejo de Deus é apresentar para essa pessoa um verdadeiro cristão através da sua vida. Você fala bem assim, poxa vida, já chegaram para mim, eu já tive testemunhos maravilhosos assim, queridos. Poxa, Rubens, eu falei mal de você, eu te persegui, né? Eu te julguei mal, e mesmo assim você me ajudou quando eu precisei. Sabe, queridos, não é fácil não, queridos. Esse dia eu estava conversando com um amigo, e ele estava falando para mim, falando, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu trabalhava numa empresa aí, rapaz, eu tinha um encarregado, e ele me perseguia. Depois de muitos anos eu saí daquela empresa, eu montei a minha empresa, montei o meu negócio. Você acredita que esses dias o cara me ligou e eu ajudei ele? Por quê? Porque você é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro filho de Deus. Então, queridos, cuidado. Para de resistir às pessoas, para de achar, queridos. Muitas vezes nós resistimos às pessoas achando que as pessoas são os nossos inimigos. Quantos filhos sofrem porque ficam resistindo aos seus pais? Quantos filhos sofrem porque meu pai não me entende? Te entende. Seu pai, sua mãe te gerou, ela te entende como ninguém. Quantas fraldas sua mãe trocou de você? A pessoa que mais te entende nesse mundo é a sua mãe. Por isso que ela não quer que você faça essa besteira que você está querendo fazer. Só que quando nós resistimos, queridos, aí a gente começa a tomar decisão errada, né? E eu ouvi uma coisa essa semana e até postei, queridos, é batata, queridos. Todo casamento cristão que é contrário à vontade dos pais vai dar errado. Dá errado. Por quê? Porque nós resistimos. Espera aí, vamos aproveitar essa situação. Estou sendo perseguido, eu vou colocar o perseguidor em oração. E eu vou me disponibilizar a ser um verdadeiro cristão. Se ele precisar de ajuda minha, eu vou lutar contra mim, eu vou ajudar. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe, queridos?
Quando nós nos diferenciamos do mundo? Quando nós pagamos o mal com o bem e fazemos o bem àquele que nos odeia. Você é cristão, você é filho de Deus, bem-vindo à igreja. Tem que agir dessa forma. Como que nós iremos fazer a diferença do mundo, queridos, se nós não agirmos da forma que a palavra de Deus fala para agirmos? É a mesma coisa o rapaz. Como que o rapaz vai falar para o mundo que ele é comprometido só por causa de uma aliança no dedo? Não, o que vai falar que ele é comprometido é o comportamento dele, é o comportamento da moça, são as escolhas, são as atitudes, o tipo de roupa que veste. Ela fala assim, esse rapaz é noivo, comprometido, vestindo uma roupa dessa? Essa moça é noiva, é comprometida, saindo desse jeito para a rua? Espera aí, queridos, os nossos compromissos molda o nosso comportamento. Por exemplo, eu tenho um compromisso com Jesus, então o meu comportamento tem que ser de acordo com o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu sou um homem casado, então o meu comportamento tem que ser um comportamento de um homem casado. E eu tenho que exigir da minha esposa que ela se comporte como uma mulher casada. A minha filha, ela tem que ter o comportamento correto, porque ela pertence a uma família correta. Ah, pastor, mas eu faço o que eu quero da minha vida, porque eu não tenho ninguém. Espera aí, você tem compromisso com seu pai e com a sua mãe. Porque há um mandamento na palavra de Deus, honrar o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Então você tem um compromisso com o seu pai e com a sua mãe, você tem que honrar. E como que você honra o seu pai e a sua mãe? Através do seu comportamento. Através do seu comportamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, do 44 ao 45. E aí, queridos, eu falo para você, sabe aquele inimigo, aquela pessoa que você não gosta? É aquela que você tem que amar mais. Não é eu, queridos, eu só estou replicando, viu? Pastor, mas eu não aguento nem olhar para a cara. Você é cristã? Você é cristão? Então você não tem só que olhar para a cara, você tem que amar. A palavra de Deus diz: porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Porque Ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre o justo e sobre os injustos. Por quê, queridos? Porque nós somos igreja, nós somos de Cristo. Se nós somos de Cristo, nós temos que nos comportar como Ele. Ele não faz distinção de pessoas. Por exemplo, eu só vou colocar o sol. Eu só vou colocar o sol para o Kleber, para o Maurício eu não vou colocar. Eu só vou chover na casa do Maurício, no terreno dele, mas do Kleber não. Não, queridos, Deus. Quando Ele faz o sol nascer, o sol nasce para todos, sobre os justos e os injustos. Quando faz chover, queridos, Ele já deixou determinado que chova para todos. Quando Ele criou a lei da semeadura, Ele deixou determinado que todos semeiem. E é dessa forma, querido, que nós temos que agir, porque hoje nós não somos mais do mundo, que quando estamos chateados com uma pessoa, viramos a cara, ficamos com raivinha. Não, nós somos igreja. E como igreja, queridos, nós temos que nos preparar para reinar com Cristo. E como que nós vamos reinar com Cristo se nós não conseguimos obedecer aquilo que Deus manda para fazer? Que é amar os nossos inimigos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A coisa mais terrível é que muitas pessoas têm inimigos dentro da própria família. E muitas vezes a família é dividida por causa disso. Deixa eu falar. Eu vou falar primeiro dentro da família.
Mas se tem uma pessoa dentro da sua família que você não gosta, essa pessoa você tem que amar, da mesma forma que você ama as outras. Porque senão você não vai estar sendo justo, como Deus é justo. A vontade de Deus é essa. Ele ama e Ele morreu por todos. Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, Ele não morreu só por os bons. Ele morreu por todos. E a vontade dEle para a sua igreja é que você não ame só as pessoas boas, que você ame todas. Pastor, mas é difícil, por isso que está aqui, uai. Por isso que Ele deixou isso daqui, né? Eu vou ler de novo. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Sabe por quê, queridos? Quando nós decidimos amar pessoas que um dia nós decidimos não amar, você vai descobrir, queridos, o quanto maravilhoso é amar uma pessoa. Porque às vezes a gente fica chateado, queridos, com uma pessoa, a gente fica amargurado com uma pessoa, mas a gente só vê o nosso lado, a gente não consegue compreender o lado da pessoa, entender. Por que a palavra de Deus, ela fala para nós amarmos, queridos? Porque é natural que quando você dá amor, você está plantando, você vai colher amor dessa pessoa também. Pastor, mas eu não colho, mas um dia você vai colher, pode ficar tranquilo. Porque é a lei da semeadura. E você vai ver o quão maravilhoso é você ser amado por essa pessoa que um dia você decidiu não amar. Sabe, queridos? Pastor, e fala mais em quando nós nos diferenciamos do mundo? Quando querido, ao invés de ajuntarmos tesouro na terra, ajuntamos tesouro no céu. É diferente, pastor, então nós temos que ser próximos. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. A palavra de Deus, ela está dizendo ajuntar tesouros. Ajuntar significa correr atrás, se matar, morrer para isso, né? Entregar o couro para isso. Porque tem tesouros, queridos, nosso Deus, Ele é dono de tesouros, queridos, inacessíveis. Só que, se você for um bom administrador, Deus vai colocar tesouros maravilhosos na sua mão. Por exemplo, o homem mais rico que já existiu nesse mundo foi o rei Salomão, um servo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 19, 21, e aí nós temos que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, se você não tiver discernimento, você vai gastar a sua vida inteira juntando tesouro aqui nessa terra. Você vai gastar todos os teus dons, todos os seus talentos, para juntar tesouro nessa terra. E no céu, aí quando chegar lá, está mirradinho o tesouro lá, por quê? Porque vai ficar tudo aqui. Mateus 6, 19, 21 diz, não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Sabe, queridos, é muito difícil a pessoa que luta uma vida toda para ter tesouros aqui nessa terra, um dia ter a consciência de que vai se separar disso. Sabe? Eu estou vivendo um tempo, queridos, que eu estou percebendo isso. A pessoa, ela adquiriu tanto tesouro na terra, só quando ela chega numa idade avançada, ela não consegue compreender a idade que ela está. Ela não sente alegria, ela pode ter o tesouro que for, pode ter a riqueza que for, ela não sente alegria. Por quê? Porque ela está percebendo que está chegando o dia dela partir dessa vida. E ela percebe que dedicou uma vida toda para juntar tesouro aqui na terra e não juntou nada no céu. E é dessa forma que nós nos diferenciamos do mundo, queridos.
é diferente. Você conversa com uma pessoa, fala bem assim, nossa rapaz, puxa vida, você tem um carro, você tem uma casa, você tem um apartamento. A pessoa fala, eu não tenho nada, eu não tenho condições de ter nada, isso aí foi tudo Deus que me deu. Isso não é meu não, isso aí é do Senhor. Tanto que eu não estou preso nessas coisas não. Eu estou aqui firme, juntando tesouro, estou aqui lutando no meu ministério, estou aqui abrindo mão da minha vida, estou aqui buscando tempo para poder ter mais tempo para congregar, para poder buscar o Senhor. E é natural, queridos, quando Deus decide te abençoar, queridos, quanto mais você se esforça para buscar o Senhor, mais, queridos, tesouro Ele coloca nas suas mãos, para você administrar. Mas Ele só vai colocar um bom tesouro na sua mão se você tiver consciência de que não pertence a você. De que não pertence a você. É que nem, por exemplo, queridos, eu e minha esposa, nós descobrimos que nós temos, queridos, uma riqueza nesse mundo sobrenatural. É o que nós temos de mais valor nesse mundo. Nós descobrimos, queridos, que as nossas filhas é o que nós temos de mais valioso nesse mundo. Então, para que, queridos, que eu vou me matar se Deus já me deu aquilo que eu poderia ter nessa vida de mais valioso? Pastor, então como é que você vai fazer? Eu vou administrar, queridos. Porque se é precioso para mim, eu tenho que entregar para elas o que é precioso para mim, não é? Por exemplo, eu tenho as minhas filhas são preciosas para mim. E o que eu tenho de mais precioso nessa vida? É o tempo, não é o dinheiro não, viu? É o tempo. Porque o tempo passa, não tem como você voltar atrás não, viu? E outra coisa, você só tem o dinheiro porque você investiu tempo na sua vida para ganhar isso. Então a sua riqueza não é o saldo que você tem no banco, não é os bens que você tem, a sua riqueza é o tempo. Então o que eu faço hoje? Eu luto o máximo possível para entregar para as minhas filhas um tempo de qualidade. Sabe, queridos, durante muito tempo, eu trabalhei 12 anos na minha vida que eu viajava direto. Ficava fora uma semana, 2 semanas em casa. Quando eu casei, queridos, era terrível. Eu pegava o carro na segunda-feira, voltava só na sexta-feira. E eu compreendi, queridos, que eu estava entregando aquilo de mais precioso na minha vida para coisas que não tinham tanto valor. Então cuidado, tenha consciência disso. Quando nos diferenciamos deste mundo, queridos? Quando nós não julgamos aos outros. E aí que nós temos que começar a analisar as nossas vidas. Porque nós temos o costume de julgar tudo, queridos. E aí nós temos que tomar cuidado. A semana retrasada mesmo, Deus falou algo ao meu coração muito grande mesmo. Deus falou, só que Ele falou para mim. E eu comecei a ver situações, queridos, e eu comecei a juntar aquela informação que Deus me deu, e essas situações que eu comecei a ver acontecer, eu falei, puxa, será que é por causa disso, por causa daquilo outro? Aí de repente Deus falou bem assim, ó, eu te revelei isso, mas não é para você julgar, é só para você observar. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7, do versículo 1 ao 5. Não julguem, assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. E por que se preocupar com um cisco no olho do irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá, amigo, deixa-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, enquanto você mesmo nem pode enxergar, por causa da tábua que está no seu próprio olho. Hipócrita, livre da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes, queridos, nós julgamos as pessoas, mas nós não temos coragem de fazer o que as pessoas fazem. Nós julgamos, né?
Às vezes eu fico vendo grandes pastores, homens de Deus, que eu admiro muito, e pelo fato de ser grandes, pelo fato de serem homens de Deus, eles são julgados pela própria igreja de Cristo. A própria igreja fala mal de pastores, fala mal de pessoas. Ah, porque pastor é muito rico, ah, porque essa igreja tem isso, essa igreja tem aquilo. Queridos, não, vamos seguir a nossa vida aqui, vamos buscar o Senhor. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida, muito amada, e eu estava falando sobre o perdão, sabe? A gente tem muita dificuldade de perdoar as pessoas porque a gente julga, né? Às vezes a gente fica com raiva daquela pessoa e não, eu não perdoo e tal. Aí eu estava conversando com o irmão, falei assim, é interessante, né? Às vezes a gente não precisa da pessoa para nada. Por exemplo, você paga suas contas, é você que cuida da sua família, você não precisa daquela pessoa para nada. Para que você vai ficar com raiva dela? Deixa ela em paz, deixa ela ser livre, perdoa, se prepara para ajudar se ela precisar. E às vezes a gente destrói as nossas vidas, queridos, por causa disso. Porque nós julgamos a pessoa e já condenamos ela e decidimos ficar com raiva dela. Sabe, queridos? E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Porque nós não sabemos quem é essa pessoa que nós estamos com raiva, que nós estamos chateados. Ah, pastor, uma pessoa ruim, mas espera aí. A palavra de Deus diz que Cristo morreu para todos, inclusive para essa pessoa que você já está querendo colocar no inferno. E às vezes Deus quer usar você que é próximo para ganhar o coração dessa pessoa. Só que você não se permite usar porque você não quer se diferenciar do mundo. Você não quer perdoar, você não quer amar, você não quer abraçar, você não quer cuidar, você não quer respeitar. Então por isso que nós não devemos julgar os outros, queridos. Quando nos diferenciamos do mundo, queridos? Quando nos confessamos e agimos de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas é difícil confessar. Realmente, queridos, é difícil confessar. É difícil demais confessar. Mas esse confessamos aqui, queridos, é reconhecer quem você é diante de Deus. Eu às vezes tenho conversa com a minha esposa ali, queridos, a gente conversa, eu consigo reconhecer as minhas falhas, eu consigo reconhecer os meus erros. Todos nós conseguimos reconhecer, mas nós temos dificuldade de assumir que nós somos assim. Como que nós vamos mudar, queridos, se nós temos dificuldade de reconhecermos quem nós somos? Como que Deus vai te perdoar dos seus pecados se nem você mesmo reconhece que é um pecador? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, aquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu orando lá, ó Senhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e eu sou isso outro, que eu sou isso outro e tal, aquela coisa toda. E aí o republicano chega lá e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não sou digno nem de chegar na tua presença. Aí Jesus fala, qual desses foi justificado? Aquele que reconheceu que ele era verdadeiramente. O outro, ele tinha um título que o impedia de reconhecer que ele era pecador. Não é porque eu sou pastor, queridos, que eu não sou falho. O título não me santifica. O que me santifica é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. O que te santifica não é o título que você tem. O que te santifica é a palavra de Deus. O que nos faz igreja é a palavra de Deus. Então, se nós, queridos, começarmos a olhar para dentro de nós, ao invés de julgarmos as pessoas, julgarmos a casa das pessoas, começarmos a julgarmos as nossas casas, os nossos lares. A gente viu aí, queridos, coisa terrível que aconteceu no Nordeste, 2 torcidas, 2 times de futebol. Coisa terrível.
pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que torcem para que o outro morra. Por isso que nós temos que abrir mão dessas coisas tudo, queridos, que nos prende a esse mundo, porque nós somos de Cristo. Um dia nós vamos para o céu e lá não vai existir Corinthians, Flamengo, São Paulo. Ah, pastor, mas eu gosto, queridos, mas cuidado. Cuidado, porque você fica com raiva do irmão que gosta do outro. E se você não entender quem você é e de quem você é, você nunca irá se libertar dessas coisas. Já vem o pastor agora querendo interferir no time que eu torço. Eu, queridos, não estou querendo interferir em nada. O problema é você entender que quando chegar lá no céu, lá não vai ter uma arena não, viu? Não vai ter uma camisa de futebol lá não. Quem que merece o seu coração? O meu coração é de Jesus, queridos. A minha vida é de Jesus. Jesus é o meu ídolo. Jesus é o motivo da minha alegria. Não é quando o meu time ganha que eu fico feliz. Uma, porque hoje, graças a Deus, nem time eu tenho mais. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Nem todo aquele que refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que estás no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos os seus nomes para expulsar demônio e para fazer muitos milagres, mas eu responderei, vocês nunca foram meus, vá embora, porque as suas obras são más. Como é que você vai mudar as suas obras? Quando você reconhecer que elas são más. Só que você acha que você é o dono da razão, você acha que não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum fazer aquilo, né? Ah, não tem problema nenhum eu ser pastor e cometer esse erro aqui, todo mundo vendo, olha lá que belo pastor que aquele camarada é. Deixa eu falar um negócio para você, você que é igreja, quando você faz alguma coisa, não envergonha só você. Por isso que hoje, queridos, eu tenho isso comigo. Ah, pastor, mas a Bíblia fala. Não, a Bíblia não fala para você parar de beber, a Bíblia não fala para você parar de fumar. Não, a Bíblia dá a entender que Deus tem uma preocupação com a sua saúde e Deus não quer que você faça essas coisas. Por exemplo, você quer que seu filho adolescente use drogas? Quer que seu filho adolescente use drogas? Não, porque você entende que faz mal para ele. Agora, se eu sou um filho obediente, agora imagina eu, pastor, diácono, aí chega numa festa aí, e tô lá eu, enchendo a cara. A gente tem que tomar cuidado, queridos. Ué, mas você não é da igreja porque você bebe. Aí que vem o problema. Aí que vem o problema. Em vez da pessoa chegar e falar bem assim, eu bebo, sabe por quê? Porque eu sou um sem vergonha. Eu sei que faz mal para mim, eu sei que eu não posso beber. Não, a pessoa não fala isso. Por quê? Porque ela tem dificuldade de confessar quem ela é. Ela fala bem assim, não, eu sou da igreja, mas lá tem um monte de gente que bebe. Eu peco, lá tem um monte de gente que peca. Deixa eu falar um negócio para você. Está na hora de você falar, eu vou para o inferno, porque lá também tem um monte de gente que vai para o inferno. Fala isso. Não é porque as pessoas erram que eu vou errar. Eu sei, queridos, que na igreja tem pessoas falhas, mas eu estou lutando para viver a correção de Deus cada dia mais. Eu estou lutando porque tem muitos irmãos que estão lutando junto comigo e nós vamos para o céu e nós vamos vencer. Sabe, queridos, e para concluir essa ministração, queridos, a igreja, queridos, ela é a única e a última esperança para que este mundo e os nossos inimigos, queridos, têm investido pesado nisso. Deixa eu falar um negócio para você, eu e você, nós, corintianos, São Paulino, palmeirense, casados, solteiro, maridos, filho, filha, nós, queridos, somos a última esperança para este mundo.
Queridos, a única forma de Deus se manifestar neste mundo é através da igreja. Nós temos um irmão aqui abençoado, o irmão Jaime, ele contou a história dele para mim, a forma que ele se converteu, queridos, é algo assim sobrenatural. E hoje ele estava feliz ali, ele chega de manhã, ele chegou hoje para tomar o café, trouxe um pão de queijo recheado. Eu falei, esse converteu, hein? Olha, esse aí tá uma bênção mesmo, já veio tomar o café, já trouxe, veio primeira vez, viu que tinha um pãozinho, já trouxe outro. Eu falei, glória a Deus, comi um pão de queijo gostoso hoje. Por que, queridos, que ele se converteu? Por que muitas pessoas, queridos, não são abençoadas por Deus? Porque ele confessou e ele entendeu o mal que ele estava fazendo para ele mesmo. Ele entendeu que ele perdeu a família dele por causa das atitudes erradas dele, então ele confessou a Deus e ele se determinou a mudar. Tem gente, queridos, que passa ano, vai ano, não tem coragem, só sabe ver defeito na vida dos outros, mas não tem coragem. Sabe? Esses dias, queridos, eu estava chorando ali naquela sala, falando, Senhor, me perdoa, Senhor, eu tenho que fazer mais para o Senhor, eu tenho que fazer mais para a obra do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero fazer porque eu estou envelhecendo, Senhor, eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Sabe, queridos? Então nós somos a última esperança, queridos, para esse mundo. O inimigo, ele vai investir pesado para nos destruir. Mas nós não podemos decepcionar a Deus, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Não é triste quando você vê um filho seu indo para o caminho errado? Imagina Deus, queridos, vendo briga, divisão, murmuração no nosso meio. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe por que o povo de Deus não entrou na terra prometida? Por causa das murmuração, da reclamação. Deus não habita em meio à murmuração, queridos. Deus, ele já nos deu poder. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Pastor, e agora? Agora nós temos que começar a tomar vergonha na cara e fazer aquilo que é correto. A gente tem que parar de mimimi, de nhenhenhé. Não tem tempo para isso não, queridos. Eu não tenho mais tempo para isso não. Eu falei com Deus, falo, Senhor, eu não tenho mais tempo para isso, eu não quero que essas coisas me prendam mais. Sabe, queridos? Nós não podemos decepcionar a Deus, queridos. Por quê? Porque o amor dele foi tão grande por nós, que ele entregou o que ele tinha de mais precioso por mim e por você. Ele entregou o seu Filho. E a única forma, queridos, de nós continuarmos firmes na presença de Deus, é abandonando os nossos conceitos. Sabe, queridos? É abandonando. Se eu, queridos, torço para um time de futebol, e isso me impede de amar o meu irmão Ala, que é palmeirense, então eu abandono o meu conceito de torcer para esse time, e eu me rebaixo a ponto de gostar do time dele para poder amar ele. Sabe, queridos? Você acha que foi fácil para mim, queridos? Hoje para mim é tranquilo, mas me fazia mal, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que eu tive coragem de fazer um dia, por causa de time de futebol? Eu e meu irmão brigando, porque meu irmão torcia para um time, eu torcia para outro. Chegou um tempo, queridos, que a gente tinha comprado rojão para a final. A gente ficou com tanta raiva um do outro, que a gente acendia um rojão, um por cima do outro, assim, ó. Eu mandando nele, ele mandando em mim. Meu irmão, queridos, como que eu vou continuar com isso, provocando divisão na minha vida, na minha família? Hoje, se eu abraço ele está feliz porque o time dele ganhou, falou, o teu time ganhou, parabéns, e o outro não torce, ganhou, parabéns, perdeu, levanta a cabeça, vamos lá. Por quê, queridos? É eu quebrando os meus conceitos. Não tem valor nenhum, me divide, me impede de ser igreja.
Quebrando, queridos, é abandonando os desejos. Esse desejo me faz pecar, mas eu não posso pecar, porque o pecado é a única coisa que me afasta do meu Deus, e eu não quero me afastar dele nunca. Então eu abro mão do pecado, eu nego os meus desejos, porque não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe, queridos, e nos unirmos, queridos, como igreja, porque a única coisa que deve nos unir, queridos, é Cristo, e o resto tudo tem que ser abandonado, queridos. Se isso provoca desunião entre você e o seu irmão, abandone, porque o mesmo Cristo que você tem, Ele também tem, e isso tem que unir vocês. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, nós vamos procurar animar uns aos outros, não é falar mal uns dos outros, nós vamos animar uns aos outros. Vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticantes do bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está próximo. Sabe, queridos, pastor, eu estou triste, pastor, eu estou chateado com a igreja, pastor, eu estou tão chateado com a igreja, pastor, que eu vinha só num culto, agora eu vou vir uns 2, 3, em todos os cultos nessa semana, porque eu tenho que tirar isso do meu coração, porque a palavra de Deus diz para mim congregar, para mim me unir com os meus irmãos. Sabe, queridos, feche os teus olhos, entenda quem você é, escute esse